plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu. Boa tarde, caríssimos ouvintes, queridas famílias. Está no ar pela nossa Rádio 9 de Julho de São Paulo o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso querido amigo Padre Aldo Lima e apresentado pelos casais amigos. Hoje com a presença do casal Pedro e Regina. Contamos também com os trabalhos técnicos do sempre competente Aguinaldo Barreto na mesa de som. Obrigado, Aguinaldo, por mais uma vez estar conosco e nos ajudando a fazer esse programa. E agradecemos a todos vocês que nos ouvem nas tardes de domingo e nos prestigiam com a sua audiência. Hoje, final de um feriado prolongado, muitas famílias estão voltando de viagem e então pedimos que venham com tranquilidade, venham em paz, para que possam retomar as suas atividades na semana que se inicia. E temos também, né, Padre? Depois o Padre Aldo vai falar um pouquinho sobre o nosso programa que no dia 11 de setembro, terça-feira, estará completando 2 anos. Então é motivo de muita alegria para nós saber que o programa, com muita persistência, com muita dedicação, Padre Aldo principalmente, que todos os domingos está aqui, os casais que sempre se alternam na realização desse programa e os ouvintes, que é a razão de ser do nosso programa. Afinal, o programa é feito para vocês, que nos ouvem e nos prestigiam com a sua audiência. Por isso pedimos, continue mandando seus pedidos de oração, agradecimentos, críticas ou sugestões, porque é exatamente isso que faz o programa ser um programa ativo e participante. E como vocês podem participar do nosso programa? É fácil. Pelo telefone 11 3932 1600. E hoje você vai falar com a Rosana. Pelo WhatsApp 11 98371 9681. Pelo e-mail família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br e pelas redes sociais facebook.com/família fonte de amor e vida. Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente, acesse pelo YouTube o nosso canal Família Fonte de Amor e Vida e compartilhe com os seus familiares e amigos. Assim você estará evangelizando e divulgando as mensagens para outras famílias. Caríssimos irmãos e irmãs, pedimos licença para mais uma vez podermos entrar nas suas casas, nos seus carros, onde vocês estiverem, para que juntos possamos trocar ideias sobre a palavra de Deus. Vale sempre lembrar aquela passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E para invocarmos a presença do Espírito Santo entre nós, passamos a palavra ao Padre Aldo. Queridos ouvintes, que bom, mais uma vez estamos aqui reunidos. Reze conosco neste momento, esta introdução do nosso programa. Queremos que você receba esta catequese com alegria no interior do seu coração, para que a sua vida também dê passos rumo à santidade e para que você cresça também na vida cristã. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, então queremos dar continuidade nossos temas de instrução, de catequese, de benefício a todos os nossos ouvintes, especialmente pensando sempre na família, para que a família seja de fato reestruturada, organizada, alimentada. Você que faz parte de uma família estruturada, escute esse programa como sendo um alimento, mas algo útil, né, à sua vida de fé. Muitas vezes a cegueira vai tomando conta da nossa interioridade, nós vamos adormecendo nas questões de fé. Então esse programa quer ser uma oportunidade para que você cresça, você ouvinte. Então não é um passatempo, mas quer ser uma oportunidade para o seu crescimento espiritual cristão. Estamos aqui com Pedro
e a Regina, e nós queremos falar sobre as ideologias que mutilam o coração do Evangelho. Então nós vamos tentar explicar, primeiro que o tema parece um tema difícil, e nós vamos durante esta hora explicar do que se trata isto. Por exemplo, nós estamos vivendo no Brasil uma das questões de uma luta aí um pouco também contaminado pelo resto do mundo, que é a questão de uma legalização do chamado assassinato das crianças. Esse é o nome correto para aquilo que se pronuncia como um aborto, né? Então, a legalização da morte. Então, logo temos que nos inspirar na palavra de Deus. O profeta Isaías diz assim, lá no capítulo 49, versículo 15: porventura pode uma mulher esquecer o seu filho, se ela se esquecer, que não se compadeça dele, do seu filho no ventre? Mas se caso ela se esqueça, Deus não se esquecerá. Isto é importante. Tu molestaste as entranhas do meu ser e formaste no meu seio de minha mãe. Dou-te graças por tão espantosas maravilhas. Isso nós temos lá no Salmo 139. Não matarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque fostes estrangeiro no Egito. Este é outro tipo de ideologia que vai massacrando, né? Vai mutilando o Evangelho de Jesus. É o não reconhecimento do outro, especialmente quando ele está necessitado, abandonado, quando abandonou a sua pátria por motivos muitas vezes políticos, de perseguição e etc. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me escolhestes. As bem-aventuranças é o que nós estamos lendo, acompanhando, refletindo, também com o Papa Francisco no documento, um chamado à santidade. Temos dois assuntos importantes nos textos bíblicos acima: a importância da vida desde o começo da sua concepção e a importância de ajudar o estrangeiro. Às vezes, infelizmente, os cristãos esquecem desses ideais bíblicos e cometem erros que mutilam o coração do Evangelho. Então é sobre isso que nós queremos falar aqui com o casal Pedro e a Regina. Às vezes esta anestesia, né, coletiva, esse turbilhão, uma verdadeira tempestade, né, na mídia escrita, na mídia, na televisão e internet, etc., né? Essa é a informação que ela não é clara e muitas vezes ela vem carregada de ideologias e de interesses de morte e que acaba de alguma forma enganando a população. Então nosso programa quer ser de instrução embasado na palavra de Deus, no magistério da igreja, nos ensinamentos da igreja. Vamos então, Pedro, aclarar um pouquinho para os nossos ouvintes estas ideologias que vão mutilando, vão transfigurando no sentido negativo o Evangelho, as palavras de vida de Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Bom, Padre Aldo, muitas vezes as pessoas acham que ser bom cristão é aquele que tem amor a Deus, faz as orações, lê com frequência o Evangelho e pratica de vez em quando alguns atos de caridade. Esses cristãos têm um ideal cristológico, mas falta-lhe, Padre, a espiritualidade, a mesma espiritualidade que aqueles santos viveram, como por exemplo São Francisco de Assis, São Vicente de Paula, Santa Teresa de Calcutá. Então falta a esses cristãos essa vivência, essa irradiação que Cristo passou. Então esses santos seguiam Cristo e se dedicavam às vidas principalmente para ajudar o próximo, aquele irmão bem carente. E não é carente só de bem material não, Padre, carente mesmo de espiritualidade. E para dar um exemplo mais claro, Padre, eu e a Regina tivemos uma experiência algum tempo atrás
de fazer com mais casais amigos nossos, de fazer doação de rua. Então o que mais nós prestamos atenção neles, padre, é que quando nós chegávamos, a primeira coisa que eles queriam é dar a mão e fazer uma oração, padre. Antes de qualquer coisa, padre. Então a gente percebia neles a falta dessa espiritualidade, a falta de alguém que fizesse isso, tá? Nós fizemos isso, padre, e a gente percebeu, além de tudo, um pedido muito inusitado. Assim, a primeira coisa que ele pediu para um dos casais foi: você tem uma Bíblia? Porque roubaram a minha. Então, uma pessoa que está na rua, não tem ninguém ajudando, jamais umas pessoas que estão ouvindo a gente pensariam que a pessoa fosse fazer um pedido desse. Ele está passando fome, mas ele quer a palavra, ele quer realmente entender a palavra. E outra coisa que eles falaram pra gente, não adianta você, que vai direto ao que eu estava falando aqui, não adianta você falar, rezar e você não fazer o evangelho, você não viver o evangelho. Então, infelizmente, padre, nós paramos com essa doação de rua porque a prefeitura proibiu. E pelo que nós ficamos sabendo, quando nós saíamos com alimento, quando saíamos com cobertores e roupa, disse que a prefeitura chegava e elas pegavam isso. Qual era a ideia? É fazer esses moradores irem para os abrigos. Então, depois disso, padre, nós não voltamos mais a essa doação de rua. Talvez seja um ato nosso falho, pode até ser, mas a gente não sabe como ficou, padre. Veja que são ideias e às vezes objetivos que nem sempre se encontram. Pode ser que o poder público tenha esse ideal um pouquinho mais avançado, mas a gente sabe que erros existem por aí, mas também ações de querer acertar e colocar essas pessoas, até como, por exemplo, abrigar também os animais que estão ao redor dessas pessoas. Mas a gente sabe que de alguma forma são situações muito complexas. Mas estamos aqui então lembrando que às vezes há este engano da parte daqueles que praticam a fé ou dizem que vivem a fé ou estão inseridos numa comunidade de fé, que muitas vezes acham que pequeninos atos ou apenas comportar-se segundo uma norma pré-estabelecida ou ficar debaixo da sombra da comodidade, aquilo que muitos gostam hoje de repetir, a sua zona de conforto, que isso está bom, que não pode simplesmente avançar. Mas a gente sabe também que dentro, é isso que nós queremos voltar e insistir, é quando nós percebemos que pessoas de fé, pessoas que praticam a fé e que muitas vezes, como um papagaio, ficam assim, envolvidos, repetindo aquilo que a grande mídia muitas vezes repete e que às vezes é contrária à fé. Ideologias, até expressando conceitos que mal sabem o significado deles, como comunismo, e muitas vezes apresentando soluções populistas, para situações que são complexas, situações que são graves, às vezes até aderindo, a essas ideologias que são contrárias ao evangelho, em nome de argumentos que nada tem a ver com a nossa fé. Como é que se pode, em nenhuma situação, essa é a regra cristã, nós não aceitamos a legalidade da morte das crianças, seja no ventre, um dia, um instante, uma semana, 9 meses, não interessa. A doutrina cristã católica também, de modo especial, a igreja não pode compactuar com a morte, a legalidade da morte. E nós percebemos que muitas pessoas do nosso convívio, muitas vezes, ficam repetindo, frases prontas, feitas, de pensamentos que estão aí na pauta do dia, contrárias à fé. Pensamentos, ideologias, existe aí um substrato, financiamento, da morte por grandes organismos, e que nós não podemos simplesmente ir repetindo, e precisamos voltar às raízes, às bases da fé. Vamos adiante, Regina, para a gente ir entendendo o que pode estragar o nosso ideal de santidade, o que pode ir mutilando o evangelho, a pureza do evangelho de Jesus. Boa tarde a todos.
padre, realmente, quando nos propormos a um ideal de santidade, não devemos ignorar as injustiças desse mundo, né? Onde alguns festejam, gastam dinheiro, são consumistas, tudo, enquanto outros não, outros se limitam a olhar, ver essas injustiças, né, do lado de fora, enquanto suas vidas passam fome, eles passam fome e passam necessidades, né? E no Brasil a gente percebe muitas injustiças, desde norte até o sul, sendo que algumas regiões são mais carentes, como a região nordeste, né? Então, só por falta de alimentos, de saúde, moradia, educação, tem lugares que falta tudo, né? E muitas vezes, quando a gente, meros cristãos, assim, tenta ajudar, a gente encontra essas barreiras, né? Então, foi o caso que daí falando da doação de rua. Por que proibiram? Quer dizer, ainda hoje ainda tem, né? Mas o prefeito da época proibiu e a gente, para não ser pego, não arrumar confusão com a política, resolvemos abandonar e partir para outros atos de caridade, né? Então, o cristão que busca a santidade, ele tem por obrigação de ajudar o seu próximo, na medida do possível, lógico, né? Não só com bens materiais, mas também levando a palavra e orientando as pessoas para que busque uma vida melhor, uma melhor condição de vida, né? Cobrando de seus governantes uma vida digna, porque todos somos criaturas de Deus, né? E agora, a menos de um mês das eleições, né, a gente deve escolher bem nossos representantes, não se deixando iludir por essas promessas que todos fazem todas as vezes e raramente cumprem, né? Então, o cristão, na hora de votar, ele deve pesquisar a vida do candidato para ver se realmente ele é uma pessoa que se preocupa com os problemas da população, né? E dentro aqui do nosso tema, essas ideologias que mutilam o evangelho, uma regrinha para você escolher o seu candidato: não vote, né? Por favor, não votem naqueles que são patronos da morte das crianças. Não votem nos algozes, naqueles que estão com a guilhotina. Eu me lembro de um programa de televisão no Roda Viva, onde o Dom Odilo apresentando a defesa da vida das crianças, dizia assim: é muita covardia, né? Você está muito vivinho aí, andando, passeando, e você tem uma criança que está aprisionada no ventre da mãe e de um modo covarde, né? Você vai lá e quer arrancá-la, quer matá-la. Ela não tem capacidade de raciocínio, de defesa, e você simplesmente, adulto, racional, vai e quer destruir com a vida dela, você que já nasceu, né? Então, é importante, veja um critério importante. Às vezes o pessoal diz: padre, tá muito difícil escolher, né? Então comece por aí. Aqueles que têm sangue nas mãos e tem gosto de sangue na língua, não vote. Então pode olhar que tem muitos partidos aí famosos, muita gente famosa que fazem parte de grupos de extermínio, né? São partidos que promovem o aborto, eles querem a legalização do aborto. Então isso é muito importante, é um critério. Então nosso programa não é um programa de incentivo ao voto no sentido direto, mas é de incentivo à prática do evangelho. Não podemos compactuar com as ideologias que mutilam a mensagem de salvação de Jesus. E para aliviar o nosso caminho de um tema tão difícil, né, sobre essas contrariedades da vida do ser humano, é o ser humano que age no mundo. O que Deus fez, ele é muito bom, ele é belo, o mundo é maravilhoso, nós é que complicamos e nós é que somos complicados. Por isso nós queremos, para que você aí na sua casa, onde você estiver, medite sobre tudo isso com uma canção que nós queremos te oferecer nesse instante. É Jesus Amigo, de Antônio Cardoso. Senhor,
de comunhão. Senhor, vou te contar um segredo. Hoje eu perdi o meu medo de entregar meu coração. Senti teu olhar na estrada que eu me perdi. Senhor, tu resgataste minha vida, me curaste a ferida eu já sofri. Eucaristia, vida em pleno dia, noite fria que eu ganhei, meu cobertor. Jesus amigo, tão repartido, abraço que eu pedi e nunca me faltou. Lembrando aqui pro programa, casais que são fiéis ouvintes, Osmária da Vila Rio Branco pede orações para os familiares e amigos, como sempre. Obrigado, Osmária, pela audiência. A Vanderleia do bairro do Mandaqui também pede oração pelos enfermos, desempregados, desabrigados e pela paz do mundo. Ela também fala que o programa é uma bênção. Diogo e Aninha, também do bairro da Moca, manda um abraço para o Padre Aldo e toda a equipe. E Padre Aldo, sempre lembrando dos nossos parceiros comerciais. WTR Empreendimentos. Se você precisa de um imóvel comercial ou residencial no bairro da Moca ou região, procure a WTR Empreendimentos e fale com o nosso querido amigo Vanderlei Tenor Ruiz. Ele vai te oferecer as melhores opções do mercado de acordo com as suas necessidades. Ligue para 11 2796 5776. Marque esse nome, WTR Empreendimentos, o imóvel dos sonhos que cabe no seu bolso. Grupo Davó. Você sabia que o Davó não é apenas uma rede de supermercados? Então está na hora de você conhecer o Grupo Davó, presente no Brasil desde 1983. São 10 hipermercados, 9 drogarias, 5 postos de combustível e um shopping. E então, ficou curioso? Para saber mais sobre o Grupo Davó, visite o site www.davó.com.br e conheça todos os serviços e endereços. Davó, garantia real de excelentes compras. Mas se você quer almoçar com qualidade, comida natural e num ambiente agradável, procure o restaurante Cachoeira Natural. Lá você encontrará os melhores pratos com verduras orgânicas, carnes brancas, aves, peixes, frutos do mar, tudo temperado com azeite extra virgem e ervas finas. O restaurante fica na rua João Cachoeira 263, no Itaim. Ligue para o telefone 11 3079 7178 e fale com o Américo. Restaurante Cachoeira Natural, há 14 anos servindo saúde. Padre Aldo. Então, nós queremos dizer que os ouvintes também podem participar, né, de um modo mais ativo. Eu diria através do telefone 3932.600. A Rosana está ali de plantão. Ela deixou o seu sono da tarde do domingo para vir aqui ao alto da freguesia do Ó, para atender o seu telefonema, sua mensagem, deixe o seu recado, deixe sua contribuição também, peça suas orações. Sempre eu levo aqui os pedidos dos ouvintes e sempre apresento na hora da missa, no fim da tarde, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Souza. Antes da gente prosseguir com o nosso tema sobre as ideologias que mutilam, podem danificar
o Evangelho na vida das pessoas, a boa notícia do Evangelho. Nós queremos agradecer a Deus, né? Paulo, Regina, Pedro, Rosana e todos os outros casais, né? Vou ver se eu lembro de todos aqui, aqueles que estão ativos, né? A Yáscara e o Josimar, o Rubens e a Aida. O Rubens de um modo todo especial, porque ele é assim o grande entusiasta, né, deste programa. O Irineu e a Terezinha, também agora chegando um casal novo, como chama? Dioganinha, mas tem um outro já comprometido. Reginaldo e Maria de Lourdes, mas tem um outro. Fabiano e Ângela, mas tem um outro que chegou, já foi apresentado aqui, e agora eu vou ficar devendo o nome deles. Mas também agradecer àqueles que já fizeram parte do nosso programa, o Eric e a Cris, o Ricardo e a Lica, porque esta semana nós faremos 2 anos de vida, né? Já somos uma criança que já anda, né? Já demos alguns passos, assim, com muita insistência. É um horário diferenciado, porque ao vivo, a maioria absoluta dos nossos programas sempre ao vivo. Então nós agradecemos a Deus por esta oportunidade, mas também pelo esforço dos casais, Carlos e Rosana. Isso, que bom, Paulo lembrou. O Carlos e a Rosana, eles ainda não estrearam, mas já estão de alguma forma comprometidos com o nosso programa. E outros casais também que aqui vieram, o Paulo e a Carla, que vieram há 15 dias atrás e são também bem entusiasmados, lá da Vila Souza. Também o Eduardo e a Silmara, que também já fizeram parte do nosso programa, e outros convidados, como a filha do Rubens, né? Carlos e a Rose também fizeram parte. É um time grande já. Uns outros por motivos, me parece, justos, né? Deixaram o barco, mas Deus vai nos dando a graça de ir prosseguindo até o dia em que Ele permitir. E é claro, o que nos sustenta, o que nos mantém, a graça de Deus, mas também o incentivo, os telefonemas, as mensagens, quando os ouvintes de alguma forma participam, dão dicas, dizem que escuta, isso também não é que alimenta o nosso ego, mas justifica o nosso esforço, o nosso trabalho em estar aqui junto, em vir no domingo, né? Deixar o repouso, né? Nesse tempo um pouquinho frio, dormir um pouquinho à tarde, é uma maravilha, né? Mas nós estamos aqui firmes, querendo transmitir, querendo formar também a sua família, você mesmo. A gente sempre fala de família no sentido amplo, né? Queremos, claro, sempre falar família no sentido ideal, né? Mas nem sempre é possível. As ondas do rádio, você que está nos ouvindo, certamente você está morando sozinho e se sente família. De repente está distante dos seus, está aqui em São Paulo, no sul, no norte, não sei, mas se sinta também acolhido, se sinta parte, né? É família, fonte de amor e vida. Então o tema do nosso programa, o nome do nosso programa também justifica o nosso entusiasmo e a nossa permanência, a nossa, eu diria, insistência, né? O desânimo também já se abateu sobre nós, mas nós vamos adiante, nós vamos vencendo as barreiras, né? O programa é patrocinado, então almas também piedosas e bondosas que se comprometem financeiramente, mensalmente, em manter no ar o nosso programa. Por isso nós agradecemos a Deus por mais um aniversário. É o 2º ano no ar, todas as tardes de domingo, das 15 às 16 horas. Mas no primeiro bloco nós encerramos falando um pouquinho para que você tome cuidado, muita cautela, né? Seja consciente para o bem, para o futuro da nação, para o futuro dos seus filhos, para o futuro da sua cidade, para que você escolha pessoas que promovem a vida e exclua aqueles que são patrocinadores da morte. Então esse é um critério. Então vamos adiante, porque nós estávamos fazendo este pedido e pedindo então esta sabedoria, porque o Papa Francisco tem feito, né, insistentemente esse pedido para que nós tenhamos esse cuidado, especialmente em defender, né? Eu estava falando de um pensamento do nosso cardeal Dom Odilo, mas o Papa Francisco tem sempre insistido, né? Para que a gente defenda a vida daqueles que estão ainda o chamado nascituro, aqueles que estão ainda no ventre materno.
vamos um pouquinho recordar como é que o nosso país tem hoje em pauta, tem uma pauta, né, abortista nos grandes tribunais, e recordar para os nossos ouvintes qual que é a legislação hoje vigente e o que é que nós pensamos também, né? Que você, como um homem ou uma mulher de fé, deve pensar sobre o que o nosso país está querendo legalizar sobre o tema do aborto, esta ideologia que está aí querendo mutilar a vida, a boa notícia de Jesus. Padre, o Papa Francisco, no livro do Gaudete Exultate, nos oferece mais uma oportunidade de ir em busca da santidade. Qual seria ela? Defender a dignidade do nascituro, como o senhor falou, que é aquele que está por vir. E defender, defender esse nascituro independente do momento que ele está no ventre materno, é defender mesmo esse nascituro. No Brasil, padre, como o senhor pediu, infelizmente a lei permite o aborto em 3 casos específicos, que seria quando há risco de morte para a mãe, em caso da criança ter anencefalia, que seria isso? A criança nasce com a caixa craniana, nasce com os ossos do crânio, mas não tem o cérebro dentro da caixa. E em caso de estupro. Já a ideologia do aborto defende o direito da mulher interromper a gravidez a qualquer momento. Ou seja, para mim isso daí, além de ser um ato de egoísmo, populismo, oportunismo, vai na contramão do que o Papa coloca para nós no livro dele, que é a procura da santidade. E além dessa lei aqui, dessa ideologia, é aquilo que o senhor falou também, está defendendo a pena de morte de uma criança que está, uma pessoa que está em formação ainda. E o pior, padre, é uma morte seletiva. Essa morte seletiva é assim, vou te acabar e acabou, um abraço. Agora, esquecem-se que esse serzinho lá, ele já tem alma, padre. Então esquecem essa parte aí. E esquecem outra coisa também que é importante, padre. Ele foi gerado por 2 células vivas, não por 2 células mortas. 2 células vivas. Então a fecundação, padre, só confirmou a nova vida. E aí, a Igreja Católica, ela tem uma posição bem firme contra o aborto, padre. Por isso, ela é contra esse processo de legalização que está em discussão no Supremo Tribunal. Ok, importante, Pedro, a gente recordar que às vezes o ouvinte, você que está nos ouvindo, não é simplesmente uma posição do Papa. Não, é da... Ou assim, de um catecismo velho da Igreja Católica. Não, padre. Nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante da tradição de uma igreja que desde a Didaqué, é um documento, o primeiro catecismo dos apóstolos, e nesse catecismo já tem defenderás o feto, defenderás a criança em gestação, desde a Didaqué. Então, a vida é um patrimônio que pertence a Deus, ele não está numa mesa de negociação, ele não faz parte de uma banca que está à venda. A vida, portanto, é um patrimônio que nós não temos, nem sabemos como fazê-la, e não podemos, portanto, nem dar e muito menos tirar. Esta é uma ação que pertence ao Criador. Outra coisa importante é recordar que a igreja, portanto, em consonância com o Evangelho, é claro, ela não está de acordo de modo algum com esta legislação, e muito menos o ouvinte certamente já tem bastante, ou se não tem, procure se informar, porque muitos vêm com essas ideologias enganosas, falando de estatísticas mirabolantes, de números assim fora da realidade, para comover, para justificar esta ação criminosa. Então, utilizam-se destes meios para isto. Foi muito importante a situação da Argentina, que deu um passo para trás, mas graças a Deus é um passo adiante, negando, portanto, a legalidade desta ação, portanto, criminosa. O Ivan do Jardim Ondina pergunta: o senhor não acha que essas ideologias não têm o objetivo de destruir a igreja, que é a guardiã da moralidade? Ô Ivan, eu diria que certamente braços,
integrantes dessas ideologias, elas têm o objetivo de instaurar, não de danificar não só a igreja enquanto uma instituição, mas elas são inimigas de Cristo, né? São inimigas do bem e são propagadoras e anunciadoras do mal. Elas querem ver o ser humano caído, né? São promotoras da morte, enquanto que o Evangelho, Jesus e a sua igreja, a ideia é levantar, portanto, a pessoa humana, levantar os que estão caídos, enquanto que essas ideologias parecem propagar enquanto pior, melhor, enquanto que a linha, a doutrina, a proposta do Evangelho é o ser humano de pé, vivo. Santo Irineu diz: a glória de Deus é o homem de pé, é o homem vivo. A igreja como guardiã da moralidade, seria também muito elogio à igreja. É claro que ela tem a sua moral, mas a gente não pode esquecer também que aqui a igreja, claro, o Ivan certamente se refere à igreja católica, nós não podemos negar que outros grupos religiosos também, eles têm a sua moral. Agora, nós sabemos que os inimigos da igreja estão aí de pé e querem vê-la no fosso. Isto, a gente tem que tomar consciência disto. E agora que a igreja tem a sua moral, a sua história, é uma moral em defesa da pessoa. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, sempre voltava ao tema do ser humano, da pessoa humana, que deve ser guardada, preservada. E esta moralidade, portanto, tem sentido quando os costumes são costumes promotores da vida, como é o que a igreja defende. Quando esses costumes, né, moral, costumes, eles vão em direção à morte, é o que nós devemos estar muito atentos, para não cair como um patinho desavisados, né, na lábia, né, daqueles que fazem belos discursos com premissas falsas, né, apresentando números, apresentando os argumentos sanguinolentos com capa de bondade. Mas nós queremos ouvir ainda Pedro Regina sobre esses temas, né, temas difíceis que certamente merecem maior profundidade, porque os nossos ouvintes merecem uma clareza bem maior, porque de alguma forma em uma hora de programa nós ficamos na cutis, né, na superficialidade da coisa também, mas é bom a gente também trazer esses argumentos da igreja. Mas vamos continuar aqui com a Regina sobre o que nos traz o Papa Francisco para iluminar essa temática também. Então a gente vai falando sobre as ideologias, né? A gente, ele falou o Pedro falou a do aborto. Eu vou falar de uma outra ideologia também, padre, que também mutila o coração do Evangelho, né? Que é a situação dos migrantes no Brasil, e no mundo também, né? Segundo o Papa Francisco, muitas vezes esse tema de imigração, ele é tratado como um tema marginal, secundário, fica lá, né? Até que não aconteça nada, não vamos discutir. Então, ele fica secundário relativamente aos temas sérios, né? Mas ele admite que todo cristão, ele não deve pensar dessa maneira. O cristão, ele deve se colocar na pele do irmão que arrisca a vida para dar um futuro aos seus filhos, um migrante, que é o caso da Venezuela lá, né? Então, por que eles estão fugindo de lá, né? Isso está acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo inteiro está enfrentando esse problema de imigração, e a gente está vendo países aí que estão massacrando o imigrante, né? Como os Estados Unidos, né? Mas isso tudo vai contra o Evangelho, né? Contra o Evangelho. Então nós temos exemplos bíblicos no Novo Testamento, quando Jesus diz que é a Ele mesmo recebemos em cada forasteiro, né? Mateus 25:35. E São Bento também morava num convento, num mosteiro, né? Mosteiro. São Bento morava num mosteiro, e ele assumia essas pessoas carentes, né? Mesmo que isso complicasse a vida dele lá dentro, né? Do mosteiro, né?
Então, o São Bento estabeleceu que todos os hóspedes que se apresentassem no mosteiro fossem acolhidos como Cristo e que os pobres e peregrinos fossem tratados com o máximo cuidado e solicitude. Isso, né, no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento tem uma passagem bíblica também em Êxodos que fala: não maltratarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque fosse estrangeiro no Egito, né? Então eu só queria falar dessa situação que está mutilando o evangelho, que a lei do Brasil era bem rígida, né, nesse sentido. E o ano passado foi aprovada a lei do imigrante, né, do Estatuto do Estrangeiro. Dia 24 de maio de 2017 foi aprovado esse estatuto, que na época ele foi substituído por uma lei, né, que existia no Brasil, que era a lei do regime militar. Então a lei antiga, ela adotava uma postura totalmente diferente, né? Ela tinha uma postura de segurança nacional e de criminalização do estrangeiro. Já a nova lei não. A nova lei de imigração, ela trata o movimento migratório como um direito humano, combatendo a xenofobia e a discriminação contra o migrante. Muito bem lembrado que a Regina lembrou da questão da Venezuela. Tenho visto a igreja muito silenciosa, no que diz respeito à igreja do Brasil, muito silenciosa. Eu acredito que é preciso uma ação muito mais arrojada no sentido da acolhida. Nós sabemos que a Caritas, que é um organismo internacional, com todos os seus meios, né, instituições também estrangeiras que ajudam a Caritas e que tem feito um trabalho na situação daqueles que estão em situação de refúgio, mas também daqueles que estão vindo, né, porque não encontram ali uma situação digna para a sua vida, para o sustento da sua família. O que é muito triste às vezes é que, por motivos políticos, ideológicos, nós não vemos assim uma crítica mais, eu diria, evangélica dos homens e mulheres de fé, porque a gente, diante de ideologias muitas vezes políticas, não faz a devida crítica ao que está acontecendo na Venezuela, por causa dos seus governantes, por causa daqueles que assumem o poder pelo poder e querem defender ideologias, né, que é de morte, que é o poder, a manutenção no poder. Veja que esse é um tema muito difícil, mas que às vezes a gente encontra muita gente aí caladinha, não falam nada, porque defendem o modo, o jeito de governar de certos tiranos que estão aí ao redor, né, na América Latina, que aplaudem, porque defendem não as pessoas, mas um regime que muitas vezes não se justifica, porque não coloca o ser humano ali na frente. A população de Roraima também passa necessidades, diz aqui o nosso ouvinte, não é mais coerente cuidar dos nossos em primeiro lugar, para que possam cuidar dos vizinhos e imigrantes. É uma questão complexa. Agora, o que a gente não pode é simplesmente claro que nosso dever é cuidar da nossa casa, mas nós sabemos que do outro lado, né, do outro lado da fronteira, nós temos ali uma situação de indigência, de fome, e as pessoas, tenho certeza que as pessoas não saem das suas casas com um matulão. Se os ouvintes não sabem o que é matulão, é trouxa, uma trouxa na cabeça, na cabeça, porque vão passear, porque vão tomar um chazinho lá em Roraima. Não é por isso. Então, acima da barreira, né, da divisória e país, do ser estrangeiro, estar do outro lado, tem a questão do ser humano, que tem que ser preservada, que tem que ser acolhida. O pão tem que ser repartido, né? São Bento fazia este gesto maravilhoso com os seus que batiam a porta do seu mosteiro. O Papa Francisco tem feito isso na Itália. Agora ele está sofrendo barreiras terríveis, né? O primeiro-ministro que assumiu lá na Itália tem feito uma campanha, né? Introduzido assim leis no parlamento, uma forma muito violenta para
dizer que a Estália já está muito inchada. Não sei se é este o caso, mas tem uma discussão política difícil. Mas aqui o nosso ouvinte, Ivan, é importante que a gente reconheça que do outro lado, né, do lado de lá, tem um ser humano que pede pão, pede guarida, pede ajuda. E é isso que nós temos que fazer. O que eu acho mais estranho é o Maduro pedir pra gente tratar bem os venezuelanos. Eu não isso queria... eu ouvi, mas é impressionante. Como é que ele pode ser então, ele mesmo não trata os próprios irmãos do país dele? Então, mas é bom a gente nem dar ibope para esses monstros que estão aí ao redor, nem falar o nome, né? Vamos ouvir uma música para aliviar um pouquinho aqui. Vamos lá, com a Bárbara Dias, é isso? É com ela mesmo? Bárbara Dias, 9 meses. Vamos lá. O tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No 5º faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 8º mês aguenta, que eu já tô chegando, só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente, desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro
vencer no seu abraço, me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinho, eu já sei que eu amo você. São 15 horas e 54 minutos. Padre, como sempre, o programa bombando. Carlos e Rosana, da Vila Prudente, manda parabéns para toda a equipe. O Felipe e Alexandre, do bairro da Moca, também parabeniza o programa. A Raimunda, nossa querida ouvinte do Parque das Árvores, parabeniza o programa, diz que adora e pede proteção para toda a família. E a Maria Alves, da Freguesia do Ó, fala que a juventude deveria ser mais bem orientada, receber orientação na escola e na própria família, e que os policiais são para proteger o menor. Os policiais deveriam ser obedecidos. Ok, a opinião da nossa ouvinte. Nossos patrocinadores, Paulinho, aqueles que nos ajudam a manter o programa, vamos ouvi-los. Restaurante Cachoeira Natural, como sempre, oferecendo qualidade e bom preço. Fica ali na rua João Cachoeira, e 263, no telefone 3079-7578. Fale com o Américo e ele pode reservar um lugar para você naquele fim de semana, naquele dia gostoso. Temos também os supermercados da Avó, que há mais de 30 anos serve com qualidade toda a região da Zona Leste da capital. Procure os supermercados da Avó, garantia de boas compras. E também a WTR Empreendimentos, se você precisa de um imóvel comercial ou residencial, no bairro da Moca ou região. Procure pelo Vanderlei, no telefone 11 2796 5776. Padre Aldo. Aborto e também a situação dos migrantes são temas muito polêmicos, complexos, que precisam muito que a caridade, acima de tudo, possa estar à frente quando nós falamos desses assuntos, desses temas. Assim, todo cristão deve lutar para que a vida humana venha sempre em primeiro lugar, saindo sempre em defesa dos pobres, dos doentes, dos idosos. Vamos um pouquinho, Pedro, alargar ainda a situação, como devemos defender, em pouquinhas palavras. Nosso tempo vai se encerrando. Uma palavrinha final, que mensagem a gente pode ficar a partir daquilo que é realidade no Brasil? A respeito do aborto, padre, nós sabemos que nós somos contra, né? Principalmente porque de tudo aquilo que eu coloquei. O problema agora, padre, é essa lei que está no Supremo Tribunal, que ela vai permitir na 12ª semana. E conforme a música acabou de dizer, no 3º mês ele já sente a mãe. Então, por mais que falem aí, padre, eu sou contra tudo isso que está falando. Então, infelizmente, padre, não dá mais pra gente falar, porque o nosso tempo é escasso aqui. Mas o Dom Odilo, ele deixou bem claro numa palestra, uma carta que ele escreveu, que é assim: devemos cobrar das autoridades campanhas ou políticas públicas para desestimular práticas abortivas, contrárias à lei e arriscadas para a saúde da mulher. Então isso ele deixou bem claro. E para encerrar, padre, tem um pensamento aqui do Roberto da Mata, que é um antropólogo, que ele fala assim: só a maternidade constrói seres humanos dotados de capacidade para transitar entre afetos, angústias e amor. Regina, vamos ainda uma mensagenzinha sobre a questão do migrante. Como é que a gente pode, olhando aí São Bento, o acolhedor, olhando a situação da América Latina, que mensagem a gente pode deixar? Rapidinho, né? Vou falar que ninguém sai do seu lugar de origem, né, padre? Porque quer, sem ter um motivo justo, né? E exemplo do caso dos venezuelanos lá, né? Que eles estão saindo do país porque eles estão sem emprego, sem dinheiro, né? Dinheiro desvalorizado, desabastecimento. Então, eles vão em busca de uma questão de sobrevivência. Então, assim como São Bento abriu o seu mosteiro para acolher os pobres, apesar dessa atitude complicar a vida dos monges,
nós também devemos acolher nossos irmãos necessitados e cobrar dos nossos governantes e também dos organismos internacionais que não fazem nada, né, uma ajuda financeira mais efetiva. Porque aqui na América Latina, muitos países não têm saúde, educação, habitação e emprego para os seus próprios habitantes. Foi o caso do ouvinte aí que falou, né? Então, a gente tem que cobrar dos governantes, porque eles não têm, às vezes, nesses países da América Latina, eles não têm para os próprios habitantes, então como que vai fazer para dividir com outros imigrantes, né? Então vamos cobrar uma ajuda mais efetiva financeira para ajudar os nossos, para a gente possa também ajudar os que vêm. Ok, Paulo, assim nós encerramos o nosso programa, agradecidos pelos ouvintes que participaram ativamente e também mandaram sua mensagem de contribuição também, pensamentos, muitos aqui também fazendo perguntas. Nós queremos rezar para terminar o nosso programa e agradecer a Deus por mais esta tarde, esta hora aqui juntos. Vamos rezar a oração da família, ainda dá tempo. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e que tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Sagrado Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser, neste mesmo horário. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida.